Olá, alunas e alunos, e bem-vindos a mais uma aula do nosso curso das aulas de História e de Formação Política. Dessa vez para abordar uma temática muito importante para entender melhor, com mais precisão, a formação política do Brasil, sobretudo com relação à formação da classe dominante, de como isso vai acabar gerando também os impactos. Tá uma merda, volta. Olá, alunas e alunos, e bem-vindos a mais uma aula do curso básico de História e de Formação Política, dessa vez para abordar o tema da República Velha, o momento inaugural da formação da República Brasileira, e que vai ser de fundamental importância para a gente entender as articulações de poder e de que maneira esse poder vai se constituir e vai garantir a continuidade da classe dominante que era dominante lá no Império Brasileiro e vai se manter até os dias de hoje. Como é de costume, a gente vai dividir a nossa aula em 3 tópicos principais. O primeiro deles é o processo em que a gente vai analisar um pouco o contexto histórico daquela época, vendo a transição do regime e a crise da monarquia naquele período. E a gente também vai dar bastante atenção para os 2 primeiros governos da República, né, na chamada República da Espada. E por último, a gente vai fazer uma análise do texto da Constituição de 1891, para a gente entender melhor quais vão ser essas mudanças e quais vão ser os principais artifícios que vão ser formadores da República Brasileira. Bom, então eu acho que é primeiro muito importante a gente salientar que no processo de transição da monarquia para a república, a monarquia se encontrava em crise por uma série de razões. Essas razões se davam tanto por parte da organização do exército, visto a sua desmoralização durante a Guerra do Paraguai. A gente vê um aceno muito grande por parte das classes latifundiárias ao projeto republicano depois que a abolição da escravidão foi assinada em 1888. E, além disso, a gente vai ter também uma instabilidade política muito grande e uma queda muito grande da popularidade do Dom Pedro II nesse período, né? Então, a gente precisa entender esse processo a partir dessa contextualização, porque quando a gente está falando de mudança de processos históricos, a gente tem que entender que a proclamação da República, né, que foi no dia 15 de novembro de 1889, vai ser o momento chave que a gente utiliza como referência. Mas esse desgaste vinha de muito tempo antes, né? Então esse desgaste ele é importante porque ele ajuda a gente a perceber e a começar a entender com mais detalhes como que essas forças vão se organizar nesse processo, né? Não é à toa que esse movimento que vai instaurar a República, ele vai ser formado, como eu havia comentado, por setores do Exército, das classes dominantes latifundiárias e também por alguns setores da Igreja Católica que vão estar insatisfeitos com relação à forma de como a religião era conduzida aqui no Brasil, né? E a gente vai ter a participação desses elementos e uma participação que vai ser excludente com relação à participação popular. Então esse é um detalhe já muito importante de saída. A República Brasileira ela é fundada sem necessariamente a gente ter uma participação popular efetiva nesse processo, tendo em vista que isso foi realizado como uma mudança conservadora, né? Uma mudança que visava, de alguma maneira, garantir a continuidade daquela estrutura de dominação econômica e aquela estrutura das relações de produção que vinham sendo anteriores, né? Então a continuidade do lugar das classes latifundiárias no domínio da política pública brasileira, e ao mesmo tempo a gente vai ver que tem uma exclusão muito grande da população desse processo como um todo, o que vai acabar sendo muito característico pela forma de como as várias ebulições sociais desse período vão acontecer. Então, a República Velha é um período de grande instabilidade e, ao mesmo tempo, também é um período em que a gente vai ver a consolidação do poder da classe dominante no Brasil nesse aspecto. A gente divide esse período da Primeira República em 2 partes, né, para a gente poder ter um controle melhor dessa periodização. A primeira parte, que é chamada República da Espada, que vai acontecer entre os anos de 1889 e 1894, e a República Oligárquica, que vai acontecer entre 1894 e 1930. Bom, a República da Espada, né, ela começa com o processo de instauração do governo provisório realizado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que vai ser uma das principais lideranças do exército no golpe republicano nesse sentido. O ministério que vai ser formado pelo Deodoro da Fonseca até o processo de aprovação da Constituição vai ser um ministério que vai ser misto entre civis e militares. Algo que é muito relevante, muito importante falar sobre isso aqui, é que o exército ele tem um papel muito protagonista nesse processo. O exército ele vai, as forças armadas no geral vão se ver dentro dessa conjuntura como uma força política de tutela
da República Brasileira. Então isso ajuda a gente a entender, por exemplo, por que os militares dessa época têm essa participação tão grande e como vão ter participação em outros momentos também, como na Revolução de 30, como na virada do ano de 45 para 46, como no processo do impedimento do golpe de Estado em 54, até mesmo, né, o processo ali da ditadura militar, e até os dias de hoje, né, em que a gente vê a presença muito grande de certos setores das Forças Armadas na condição da política brasileira. Então, nesse período do Marechal Deodoro da Fonseca, como a instabilidade era realmente ali o cenário em que reinava, era muito comum que houvessem várias movimentações por parte do governo para poder prender arbitrariamente pessoas que eram muitas vezes contrárias à República, sobretudo grupos da oposição, e também há uma restrição da liberdade de imprensa muito grande nesse período. A Primeira República, né, esse período da República da Espada, ele vai ser muito marcado também pela atuação do ministro da Fazenda dessa época, um cara chamado Rui Barbosa. O Rui Barbosa vai criar uma política que vai ser uma política que vai garantir, é um decreto, né, que vai acabar permitindo com que haja um processo de aceleração e de intensificação da emissão de papel moeda, né? A emissão de papel moeda nada mais é do que a emissão de dinheiro que vai ser feita a partir da venda de títulos da dívida pública brasileira para bancos que vão ter como objetivo principal aumentar o crédito circulando na sociedade brasileira e permitir com que a atividade econômica pudesse crescer a partir da concessão desses empréstimos, né, desse dinheiro que estava circulando em maior quantidade. Só que o que acontece é que a circulação do papel moeda ela vai aumentar muito durante esse período, o que vai acabar levando a um processo inflacionário, o aumento da dívida pública brasileira, e além disso a gente vai ter também muitos eventos que vão ser marcados pelo processo de fraude que várias empresas e empresários vão abrir para poder adquirir esses títulos e que não vão representar uma mudança real nas atividades econômicas que existiam no Brasil, né? Então é aquilo que vai ser muito comum com o processo de especulação com esses títulos da dívida, né? O que vai acabar levando muitas empresas à falência e causando uma crise econômica brasileira muito grande. Essa crise vai ser a crise que vai ficar conhecida como crise do encilhamento. Uma crise que vai acabar tendo consequências muito graves para o Brasil, porque esse endividamento ele vai acabar provocando mais tarde a aprovação de algumas políticas econômicas que vão ser baseadas em programas de austeridade, em programas de corte. Então, já acontecendo aí há muito mais tempo do que a gente está vendo atualmente e que vão ser responsáveis por um processo de consolidação do Brasil na divisão internacional do trabalho, nesse lugar da dependência internacional, né? Então, muitos empréstimos vão ser tomados, sobretudo de bancos ingleses, e que vai acabar atrasando ainda mais o desenvolvimento econômico brasileiro em um sentido de produção de autonomia e soberania, fortalecendo os quadros da produção agropecuária no Brasil. A crise do encilhamento é uma crise que vai acabar, uma crise financeira, que vai acabar provocando a aceleração desse processo. É durante também o governo Deodoro da Fonseca que a gente vai ter um grande movimento por naturalização dos estrangeiros que moravam no Brasil. Qualquer estrangeiro que morasse no Brasil naquele período não se apresentasse contrário ao processo de naturalização, ele ganhava o status de cidadania. Então isso está muito ligado também a uma tentativa, nesse momento, de criar um corpo social mais próximo com o ideal que havia sido propagandeado durante a imigração no final do século XIX e na virada do século XX, né? Que é um processo mesmo de embranquecimento do Brasil, que é muito forte nesse sentido, e que vai ganhar um outro corpo, vai ganhar uma nova atração com essa política. Depois que o governo provisório vai chegando ao seu fim, né, ele vai chegando ao seu fim, porque o Brasil vai formar a Assembleia Constituinte, que vai ser a reunião responsável por redigir a Constituição e que vai ser promulgada em 1891, sendo a primeira Constituição republicana do Brasil, não a primeira Constituição brasileira. Lembrar, a primeira Constituição brasileira foi promulgada em 1824 com a aprovação na verdade, a outorgação, né? Então foi a imposição da Constituição daquele período pelo Dom Pedro I, né? E aí, nessa nova Constituição, a gente vai ter a inauguração do Brasil enquanto um Estado republicano federativo, né? Muito feito aos moldes do que era a referência naquela época, que eram os Estados Unidos. E aí a curiosidade, né, é que durante o processo de formação, né, dessa Constituição e de formação também do que seria esse novo Estado brasileiro, o nome do Brasil, oficialmente, até o ano de 1968, vai ser Estados Unidos do Brasil.
E o que acontece é que esse governo provisório, portanto, ele vai acabar sendo encerrado com a eleição indireta do Deodoro da Fonseca para o cargo de presidente da República. E nesse momento havia um grande volume de turbulências sociais que aconteciam também muito por conta das disputas internas que tinham dentro do Exército contra outros segmentos das Forças Armadas, como a Marinha, por exemplo. É justamente nesse contexto em que vai eclodir no Brasil, no Rio de Janeiro, a chamada Revolta da Armada, que vai ser um movimento liderado por oficiais da Marinha e que vai acabar levando e causando muita pressão ao governo central, justamente porque o Deodoro da Fonseca, tentando enfrentar essas turbulências sociais, havia fechado o Congresso. Com esse fechamento e com os navios da Marinha Brasileira apontando seus canhões para a capital, vai acabar eclodindo realmente essa revolta e vai acabar levando à renúncia do Deodoro da Fonseca, que vai dar lugar ao vice dele, o Floriano Peixoto, que havia sido eleito, apoiado por um cara chamado Prudente de Moraes, que era um dos grandes articuladores políticos do Partido Republicano Paulista, que é um partido que tinha muita força política nesse período e que vai acabar sendo apoiador dessa continuidade do Floriano Peixoto, né? Que era um dos seus principais aliados. Nesse período, também, o Floriano Peixoto vai receber o chamado Manifesto dos 13 Generais. Porque o que acontecia é que na Constituição estava estipulado que, a partir da data de eleição, caso um presidente renunciasse, se ele renunciasse com menos de 2 anos depois que ele assumisse o cargo, novas eleições deveriam ser convocadas, e não o Floriano assumir. Só que o Floriano Peixoto, visando justamente cumprir os interesses tanto de alguns setores da Marinha do qual ele fazia parte e também do Partido Republicano Paulista, vai acabar garantindo e se consolidando no poder. E essa falta de prestígio da Marinha vai acabar fazendo eclodir, nesse mesmo período, um pouco depois, em 1893, a segunda revolta da Armada, que vai ser combatida com a frota de papel, uma frota que vai ser contratada pelo Brasil, pelos Estados Unidos, né, uma frota que vinha dos Estados Unidos e que vai ser composta por uma série de navios comerciantes que haviam sido adaptados para virar embarcações de guerra e muitos mercenários dos Estados Unidos que vão ser contratados para poder garantir a vitória das tropas do governo contra os revoltosos da Marinha. Além da segunda revolta da Armada, o governo do Floriano Peixoto também vai ser muito marcado pela chamada Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, que vai acontecer entre 1893 e 1895. Essa revolução vai ser uma tentativa de retirada da influência do governo central, do governo do Rio de Janeiro, sobre as questões relacionadas ao Rio Grande do Sul. Vai ser uma revolução que vai se organizar para poder retirar o presidente da província, né, que era tipo um governador daquela época, um cara chamado Júlio de Castilhos, do poder, mas a gente vai falar da revolução em si numa outra aula com mais detalhes. O que é importante saber é que durante esse período a gente consegue ver que existem muitos projetos políticos em disputa no processo de formação da República Brasileira, o que viabiliza também, né, o que ajuda a gente a explicar como que essa turbulência social vinha acontecendo, né? Então, depois que o governo brasileiro solicitou a utilização dessas forças navais na segunda revolta da Armada, depois que esses revoltosos são derrotados, eles vão acabar se direcionando justamente para a região, né, vão tentar fazer um acordo ali com os revolucionários federalistas, né, que estavam combatendo as tropas do governo central do Brasil. E aí, nessa ocasião, o Floriano Peixoto também convoca a Marinha dos Estados Unidos, né, contrata um setor de marinheiros e de combatentes particulares para bloquear a entrada do Rio Grande do Sul, para bloquear ali a saída litorânea do Rio Grande do Sul e evitar que o Rio Grande do Sul recebesse apoio daquela região, sobretudo da região que vinha da Bacia do Prata, né, das forças políticas do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, em que havia uma relação mais consolidada entre essas partes, né? E aí o que acaba acontecendo é que nesse processo, depois que a Revolução Federalista foi duramente reprimida, né, o Floriano Peixoto, durante esse período, ele vai ficar conhecido como um Marechal de Ferro, porque ele vai lidar com muita intransigência contra essas revoltas, algo que o Deodoro da Fonseca não conseguiu fazer. Então, depois que o Floriano Peixoto enfrenta esse processo, inclusive, né, tem até uma anedota muito famosa de que o STF estava realizando um processo de concessão de habeas corpus para algumas pessoas que haviam sido presas
de maneira muito arbitrária pelo governo do Floriano, e o Floriano ameaçou prender os ministros do STF caso eles concedessem o habeas corpus para essas pessoas. No final das contas, o Supremo Tribunal Federal votou contra a concessão desses habeas corpus para esses presos políticos, né? Então o que acontece é que o Floriano Peixoto vai conduzir a política com muita mão de ferro. Só que essa instabilidade também vai custar muito, sobretudo para os cafeicultores paulistas, né? Para a elite latifundiária paulista, que via nessa instabilidade um problema para conseguir garantir justamente a continuidade do governo republicano. Então, em 1894, o Floriano Peixoto vai sair do governo, né? Vai ser convocado um novo processo eleitoral e o Prudente de Moraes, o cara que havia garantido a ascensão do Floriano Peixoto, vai concorrer nessa eleição e vai ganhar, se tornando o primeiro presidente civil do Brasil e encerrando esse período que a gente conhece como República da Espada. Nesse quadro aqui que a gente vai observar agora, a gente consegue ver as diferenças que a Constituição de 1891 vai causar em relação à forma de como o Estado brasileiro era organizado naquele período. Então, se no Estado Imperial a gente tinha uma forma de Estado unitária, né, ou seja, de que as províncias não detinham autonomia sobre suas decisões porque respondiam ao poder central, agora, no Estado republicano, a gente vai ter um modelo federativo. Esse modelo federativo vai garantir a autonomia dos estados frente a esse poder central, ainda garantindo também a articulação tanto do poder do executivo, né, do executivo federal, do governo federal, com os estados e municípios. No Estado Imperial, quem era o chefe de Estado era o monarca, e agora quem vai fazer esse processo de chefia do Estado é o presidente da República. Da mesma maneira como os poderes do Estado na monarquia eram divididos em 4, né? Então em 1824 foi criado ali aquela Constituição que elevou a categoria de poder moderador, né? Que era exercida pelo imperador, primeiro pelo Dom Pedro, depois pelo Dom Pedro II, e agora esse poder vai ser extinto e vai criar as 3 esferas de poder que a gente detém até hoje: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Além disso, a forma de governo que antes era uma monarquia constitucional, ou seja, era um governo que era cujo chefe de Estado era o rei e que esse rei obedecia a uma Constituição, apesar dessa Constituição ter justamente um artifício, né, um mecanismo, né, um artigo que garantia a supremacia das decisões e das ideias do rei sobre o próprio texto constitucional. Agora, o Estado vai ser organizado a partir de uma república constitucional. E, além disso, né, quem era o chefe, quem fazia a chefia de governo, né, quem fazia a chefia de governo no Estado Imperial era o presidente do Conselho de Ministros, né, desde 1847, e agora no Estado Republicano vai ser o presidente da República. Outras mudanças importantes, né, nessa configuração de Estado é que, antigamente, no Estado Imperial, o cargo de senador era um cargo que era exercido de maneira vitalícia, ou seja, o cara se elegia senador e ficava sendo senador até o final da vida. Isso ajudou a consolidar muito o poder e a organização política da classe dominante brasileira para poder criar projetos, né, enfim, e conduzir o Estado para que essa classe latifundiária pudesse manter esse poder, né? Não é à toa que é nesse período que a gente vai ver uma série de leis e determinações que vão ajudar a concentrar mais propriedades e mais poderes nas mãos desses latifundiários. Só para dar um exemplo, né, o exemplo mais tradicional é a Lei de Terras de 1850, e que vai garantir que a posse de terra só poderia ser feita mediante o pagamento daquele território, né? E só poderia ser garantido o direito à posse daquela terra, aquela propriedade, se houvesse a compra daquela propriedade. Além disso, no Estado Imperial era constitucional a dissolução da Câmara dos Deputados. Então era uma prerrogativa do monarca, né? Era uma prerrogativa do poder organizado e legítimo que houvesse a dissolução da Câmara quando fosse necessário, segundo a leitura do Dom Pedro II. E aí, no caso da organização do Estado republicano, essa medida vai ser uma medida agora inconstitucional, ou seja, uma medida que não poderia acontecer, porque o presidente não tem poder para dissolver o Congresso. Então isso ajuda a gente a entender, né, como o processo de fechamento do Congresso Nacional, feito pelo Marechal Deodoro da Fonseca, foi algo que abalou muito aquelas estruturas. Sobretudo porque o método que o Deodoro da Fonseca encontrou para fazer isso foi a proclamação do chamado estado de sítio, né? O que é esse estado de sítio? O estado de sítio é uma condição que é realizada e chamada pelo presidente da República, em que as garantias constitucionais
ficam suspensas. Inclusive, esse foi o argumento que o Floriano Peixoto se utilizou para poder falar que o lugar dele na presidência era legítimo, né? Porque o Brasil se encontrava em estado de sítio e, portanto, os elementos do direito da Constituição brasileira não previam um processo eleitoral, né? Já que aquela normalidade havia sido abalada naquele contexto. No caso do Poder Judiciário, a gente tem a formação do Supremo Tribunal Federal, mas que já existia no Império, né, mas que não tinha nenhum poder jurídico maior do que as decisões do monarca, por exemplo. Então, no final das contas, pouco importava se o STF decidia alguma coisa, porque o monarca era e quem dava a palavra final para todos os processos de justiça. Agora, com o STF, vai ser adotado um modelo de que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição brasileira, né? Então de alguma maneira, vai ser o órgão, né, institucional que vai ser responsável pelo gerenciamento e pelo controle, né, jurídico de como a República está sendo organizada, né? É uma parte da instituição da República Federativa Burguesa muito importante, porque é ela que vai conseguir criar justamente essa legitimidade jurídica e essa legitimidade sobre as formas de ação que o Estado brasileiro vai realizar ou não. No Estado Imperial, a gente tinha a existência do voto censitário, mas que era muito reduzido e que só tinha a participação mais efetiva, de fato, das classes latifundiárias. Quando o Estado republicano ele vai ser proclamado, a gente vai ter o sufrágio masculino. Mas esse sufrágio masculino ele vai ser bastante reduzido, porque além de só homens maiores de 21 anos alfabetizados poderem votar, isso representa um corte muito grande na população brasileira, tendo em vista que a grande maioria dos brasileiros nesse período era analfabeta. Então, além disso, mulheres, soldados, padres e mendigos não podiam votar. E um outro modelo, né, um modelo de votação que foi instituído no Estado republicano, o chamado voto aberto, vai ser muito importante para a gente entender como as configurações políticas regionais, né, os poderes dos coronéis, o poder dos latifundiários, vai se articular. Mas a gente vai falar disso na nossa aula sobre República das Oligarquias. No caso da religião do Estado Imperial, o Brasil era um Estado confessional católico, ou seja, a religião oficial do Brasil era a religião católica. E agora, no Estado republicano, o Brasil não é mais um país católico, mas um país laico. O que significa isso? Significa que o Estado brasileiro não tem mais uma religião oficial. É garantida a liberdade de culto a todos aqueles cultos que são reconhecidos como cultos. Então é importante a gente dizer isso, porque por mais que a gente veja, né, o nome laico na Constituição do Estado brasileiro, as religiões de matriz africana não poderão ter seus cultos realizados em espaços públicos até a Lei da Liberdade Religiosa, que vai ser aprovada lá nos anos 40 e que é de autoria de um deputado que era do Partido Comunista Brasileiro, um escritor baiano muito famoso chamado Jorge Amado. Além disso, a gente vai ter algumas mudanças, né, no processo de organização. Então isso é interessante para a gente poder analisar como há a passagem, né, do controle institucional de dados, de formação, né, de registro das coisas que antes era muito ligado à Igreja Católica, passando para essa organização feita de maneira laica. Então os cemitérios que antes eram confessionais, em que só católicos poderiam ser enterrados, agora se tornaram públicos e laicos. E os registros de nascimento e de casamento vão ser realizados em cartórios civis, né? Inclusive o casamento civil sendo criado a partir disso, possibilitando que as pessoas se casem fora do espaço da Igreja Católica. Bom, gente, para ajudar a fixar o conteúdo do que a gente viu hoje, a gente vai fazer alguns exercícios para poder tirar algumas dúvidas, né, e a gente entender melhor e conseguir contextualizar esse conteúdo que a gente viu hoje, né? É sempre importante reforçar o quanto é relevante você tentar praticar com exercícios da internet mesmo, né, que a gente possa responder essas questões. E se vocês tiverem dúvidas mais profundas e mais pontuais a respeito dos temas da aula que a gente viu hoje, comenta aqui embaixo que a gente vai responder. Então, vamos lá. No fim do século XIX, a influência francesa sobre os intelectuais e em todos os domínios da vida cotidiana das elites é maior do que nunca. O positivismo de Auguste Comte é a ideologia inspiradora da nossa república, instalada ao som da Marsellesa. Entretanto, na medida em que essa mesma elite persiste em seu desígnio de consolidar a nação brasileira e de dar a esta uma cultura própria, manifesta-se cada vez mais a recusa da imitação pura e simples da França. Bom, uma forma muito legal da gente começar a conseguir resolver exercícios assim é a gente conseguir detectar algumas palavras-chave nesse enunciado.
Então, a gente começa tentando localizar qual que é o contexto histórico do qual ele está falando, né, de que esse texto está se referindo. Então aqui ele já tem uma demonstração, né? Onde que está essa demonstração? No fim do século XIX. Então a gente, quando tem uma noção temporal, né, mais geral da conjuntura daquele processo, a gente consegue ter uma noção maior e, portanto, localizar mais o que é pertinente a cada época ou não, né? Então a gente está falando do século XIX, a gente está falando do positivismo, a gente está falando da formação dos grandes estados, a gente está falando da consolidação da burguesia no poder, né? Aqui ele coloca outras palavras-chave, né? O positivismo de Auguste Comte, né? Que é um dos principais teóricos positivistas e que vai ficar conhecido como o cara, né, do lema ordem e progresso, vai ter essa referência aí no texto também. E aí aqui ele tem alguns elementos que são interessantes a gente revisar. Entretanto, na medida em que essa mesma elite persiste em seu desígnio de consolidar a nação brasileira, qual é essa mesma elite, né? É a burguesia. Então, ele está falando aí, nesse caso, da elite da burguesia francesa e a elite da burguesia brasileira aqui. Manifesta-se cada vez mais a recusa da imitação pura e simples da França. Por que a recusa da imitação pura e simples da França? Porque nesse período, a República Francesa vai ser uma república que vai garantir uma participação popular bem mais ampla que a do Brasil. Ainda que o Brasil se inspire, de certa maneira, no modelo francês. E aí que está justamente essa contradição, né? A contradição é que, ao mesmo tempo, a França pratica um modelo de republicanismo bem mais ampliado, o Brasil mantém-se como uma república de senhores, né? Algo que vai ser mais parecido com a dinâmica dos Estados Unidos. Então vamos lá dar uma olhadinha no enunciado da pergunta. O projeto republicano, baseado nas ideias dos filósofos a que o texto se refere, teve ampla aceitação dentro do exército brasileiro. Na esfera política, o ideário positivista sustentava, letra A, a ideia de um governo forte, excessivamente centralizado, uma verdadeira ditadura republicana. Letra B, o princípio de que o poder público deve se transformar em um mero acessório ao poder privado. Letra C, a defesa de um sistema de livre competição e liberdades individuais e a separação dos três poderes. Letra D, a defesa do princípio da liberdade pública de decidir coletivamente os destinos políticos da nação. E letra E, a ideia de um regime fundado na vontade geral e com a participação popular na administração pública. Bom, a gente primeiro então precisa entender que o ideário positivista, segundo o que o texto conseguiu trazer para a gente, é um tipo de organização política, né, de ideia, que vai visar manter o quê? O poder, né, sobre as mãos dessa elite. Então, a gente já pode excluir qualquer resposta que tenha algum tipo de referência à formação de uma república que tenha essas características mais ligadas a essa popularidade. Então, a gente pode eliminar, por exemplo, a letra E, porque não tem vontade geral, já que o próprio processo de votação era profundamente excludente. A gente pode também colocar e excluir a letra D, né, a defesa do princípio da liberdade pública de decidir coletivamente os destinos políticos da nação. Também não acontecia, né? Essas decisões não eram politicamente públicas. Letra C, a defesa de um sistema de livre competição e liberdades individuais e a separação dos três poderes. Essa separação de três poderes, ela não é uma ideia que é oriunda do positivismo, mas uma ideia que é oriunda do iluminismo, a ideia lá do Montesquieu, da separação dos poderes. Então, não pode ser a letra C também. A letra B, o princípio de que o poder público deve se transformar em um mero acessório do poder privado. Aí não, né? Por que essa alternativa está errada? Porque o que a República vai entender, né, na sua formação é a ideia da formação de uma coisa pública. Então, na gênese, né, ali na semente da formação da República como ideia, existe essa noção da formação de um cuidado para o bem público que se sobrepõe ao bem privado, né? Não é à toa que é essa a ideia da coisa pública, porque pertence a todos, porque diz respeito à vontade de todos, ainda que esse todos que entra aí nessa equação seja um grupo social bastante reduzido, no caso, latifundiários e a elite brasileira. Então não pode ser também a letra B, ficou com a gente a letra A. A ideia de um governo forte, excessivamente centralizado, uma verdadeira ditadura republicana. Ditadura republicana porque é a ideia do processo de consolidação desse poder dentro dessa esfera. Vamos para mais uma pergunta.
A ideologia republicana ganhou força a partir de 1870, porque o desenvolvimento das relações de produção capitalista em andamento no Brasil exigia mudanças que o Império não podia realizar. Todavia, o movimento republicano não foi homogêneo. Ele congregou diferentes segmentos sociais que, defendendo interesses específicos, opunham-se à continuidade do Império e ao atraso por ele representado. Dentre esses segmentos sociais, não se encontrava, né, ele até gritou ali no não, aqui a gente precisa lembrar, né, a gênese de como vai ser formado o movimento republicano. As três bases que eu havia comentado: o exército, os latifundiários e alguns setores da igreja. Mas, sobretudo, o exército e os latifundiários, que vão se voltar contra o atraso, né, sobretudo para o desenvolvimento das relações capitalistas no Brasil, para a classe dominante. Então, nesse processo a gente tem a participação desses estratos mais altos da sociedade brasileira. Então, vamos dar uma olhadinha para a gente ver qual não se encontrava, né? Letra A. O operariado, representado por líderes sindicais e políticos que viam na consolidação da República a possibilidade de fortalecimento da sua organização. Essa é a resposta correta, né? Já que o processo de consolidação da República não contou com a participação popular. Então, o operariado brasileiro, nesse momento, encontra-se profundamente desorganizado e encontra-se ainda nessa fase de transição, na formação da classe trabalhadora, do proletariado brasileiro, às vias de fato, né? Vamos dar uma olhadinha nas outras para a gente entender o que tem de errado nelas. B. Parte da oficialidade do Exército, ligado à ideologia positivista e que propunha a consolidação de uma república autoritária. Correto, né? A gente pode dizer que a própria atuação do Floriano Peixoto diz respeito e condiz com essa resposta. Letra C. A burguesia industrial, ligada à produção ainda incipiente de bens de consumo e interessada em garantir mais industrialização. Correto também, tá? É preciso sempre lembrar que a classe dominante brasileira, a burguesia brasileira, ela vai se interessar muito por esse processo de desenvolvimento. Ainda que a gente tenha uma supremacia, né, uma hegemonia das ideias da burguesia latifundiária, a burguesia como um todo no Brasil vai ver a República como um desenvolvimento necessário para o aprimoramento das relações capitalistas de produção. Letra D. A burguesia cafeeira do Oeste Paulista, interessada em promover a descentralização política, né, o federalismo que a gente havia comentado, como forma de garantir a ampliação do seu poder, então tá certo também. E a letra E. A classe média dos centros urbanos, representada por ideólogos liberais, defensores de um sistema federativo nos moldes da Constituição norte-americana. Então a gente tem esses setores também da intelectualidade pequeno-burguesa que vão ser fundamentais para a consolidação dessas ideias. Portanto, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E tem grupos que participaram disso. Sobrando, de novo, a letra A como resposta correta. Vamos para mais uma pergunta. Desde o ano de 1993, vários eventos vêm sendo realizados em rememoração da Revolta da Armada e da Revolução Federalista, as quais podem ser consideradas como: letra A. Representativas dos movimentos monárquicos restauradores do início da República. Letra B. Projeção das diversas concepções republicanas existentes no país. Letra C. Reações contra o federalismo republicano, que defendia a eliminação da autonomia dos estados. Letra D. Reações de segmentos sociais emergentes do domínio oligárquico no Estado republicano. E letra E. O exemplo do confronto civilismo e militarismo, que caracterizavam o início da República. Bom, nessa daí, a gente precisa lembrar que tanto a Revolta da Armada quanto a Revolução Federalista, né, a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, foram processos que justamente tinham como centralidade a crítica ao projeto republicano que estava em curso. Então, esses dois processos são processos que levam em consideração a formação ou a necessidade de a República Brasileira ter um outro direcionamento que não fosse o direcionamento que estava sendo proposto pelas forças dominantes e que se encontravam no poder nesse momento. Então, vamos lá. Por que não poderia ser a letra A? Né? Porque não são movimentos que têm representação monárquica, né? São monumentos, são movimentos que querem a manutenção da República e não a reabilitação da monarquia. Letra B. Projeção das diversas concepções republicanas existentes no país. Vamos deixar essa daqui de ladinho. Letra C. Reações contra o federalismo republicano. Não, gata. Não. Aqui errou, né? Totalmente contrário. São manifestações favoráveis ao federalismo republicano. Não pode ser a letra C. Letra D. Reações de segmentos sociais emergentes do domínio oligárquico no Estado republicano. Quais são esses segmentos sociais emergentes que ele está falando aqui? Ele poderia estar se referindo ao operariado, à classe média,
mas não é o caso, né? Os segmentos sociais que estão se levantando contra o domínio que era realizado nesse momento era contra um domínio não oligárquico, mas do exército, né? Então esses segmentos sociais emergentes não vão combater o domínio oligárquico, mas o domínio do exército. E esses segmentos não vão se levantar contra o exército, contra a república, porque esses levantamentos, tanto da armada quanto do federalismo, né, mais da armada do que o federalismo nesse caso, são levantamentos de caráter com a participação do exército também. Então não pode ser também a letra D. Então a gente já excluiu a letra D, a letra C e a letra A. E por último, a letra E. Exemplo do confronto civilismo e militarismo, que caracterizaram o início da República. Aqui, essa pergunta pode acabar sendo um pouco pegadinha, né? Porque, na verdade, o que era a centralidade desses conflitos não era o caráter civil versus o caráter militar. Tendo em vista que a Revolta da Armada foi um movimento organizado por militares contra militares, né? No caso da Revolução Federalista, a gente tem maior participação dos civis nesse processo, mas não são processos históricos que estão norteados por esse antagonismo, né? Então, a letra E também está incorreta, nos restando como opção correta, nesse caso, a letra B, tá? A projeção das diversas concepções republicanas existentes no país. Vamos para a próxima. A Primeira República iniciou-se com uma grande euforia no plano econômico. Chefiado pelo então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, inaugurou uma política que consistia em... Letra A. Aí, ó, falou aqui, ministro da Fazenda, Rui Barbosa... Euforia do plano econômico, república, é o quê? Encilhamento. Batata, encilhamento. Vai na fé. Letra A. Autorização para que 4 bancos concedessem créditos para qualquer pessoa que desejasse abrir uma empresa e impressão de uma enorme quantidade de papel moeda. Parece interessante. Deixa ela aberta. Bancos, inclusive, que também vão ser internacionais. B. Empréstimos autorizados somente para a abertura de indústrias e controle da inflação. Então não pode ser essa daqui, porque a gente vai ter, nesse momento, justamente um descontrole inflacionário, né? E várias dessas iniciativas que vão ser abertas na Bolsa de Valores não vão ser só na área da indústria. Letra C. Emissão de dinheiro sem lastro e rígida verificação para liberação de empréstimos. Não, né? Justamente, ficou horrível isso daqui, deixa eu apagar. Não, porque a gente viu que uma das centralidades da crise do encilhamento foi justamente o fato da concessão de empréstimo ser feita sem nenhum tipo de critério, né? Sem nenhum tipo de verificação necessária para ver se aquela atividade econômica estava sendo realizada de fato, né? Então, não pode ser a letra C também. Letra D. Controle estatal da impressão de papel moeda e aumento da inflação. A política não consistia em aumento da inflação. O aumento da inflação foi uma consequência desse processo e o encilhamento não vai dar o controle estatal para a impressão de papel moeda. Isso já era competência do Estado nesse momento. Então também não pode ser a letra D. Já excluiu a letra D, a letra C e a letra B. Vamos para a letra I. Redução do preço da carne, pode parar por aqui já, né? Mas vamos ler até o final. Dos aluguéis e concessão de créditos aos negros recém-libertos. A letra E é a famosa alternativa eu fiquei com preguiça, né? E escrevi qualquer coisa aqui. Sobrou pra gente, como alternativa correta, a letra A, né? Inclusive, vários desses bancos que vão ser autorizados a fazer esses empréstimos e vão acabar levando a emissão de papel moeda eram bancos estrangeiros e que mais tarde vão se beneficiar das políticas econômicas que serão aprovadas pelo Estado brasileiro e que vão aumentar a dívida externa brasileira, com a concessão de mais empréstimos e o fortalecimento da estrutura de dominação e de dependência capitalista. E por último, vamos aqui dar uma olhadinha nesse exercício da Federal do Rio Grande do Norte. O movimento militar chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, em 1839, proclamou a República no Brasil, implantando um modelo de governo que se declarava democrático. Décio Sais, ao estudar posteriormente esse movimento, afirma que a democracia nascente definia-se desde logo como uma democracia elitista e limitada, né? Aquela ideia da democracia dos senhores, que correspondia a um refinamento da dominação de classe dos proprietários de terras no plano das instituições políticas, configurando um novo modelo de exclusão política. Pode-se afirmar que a democracia da República Velha foi um novo modelo de exclusão política, na medida em que, nesse período, letra A. Então ele está perguntando o quê? Ele está perguntando ele está pedindo para você associar essa ideia de democracia da República Velha. Ele está dizendo foi um novo modelo de exclusão política. E ele está perguntando, né, tentando fazer a associação justamente
o porquê, né, do que nesse período que acontece que vai provar esse lugar dessa exclusão política. Aí, nesse caso, a gente precisa lembrar, né, do processo de limitação da votação e da falta de participação popular do processo. Então vamos lá. Letra A. Implantou-se o federalismo, em que cada Estado-membro ganhava autonomia para eleger o governador do Estado e os deputados, que deveriam ser grandes proprietários de terra. Aqui é o seguinte, né? Esse modelo de exclusão política que está sendo consolidado aqui é um modelo de exclusão política que vai não necessariamente colocar que deveriam ser grandes proprietários rurais os deputados, mas, né, na realidade, o que acabava acontecendo era justamente isso, né? Então, esse período não vai ser marcado por esse tipo de controle institucional, ainda que, na prática, concretamente, quem seja eleito político naquela ocasião seriam deputados que atenderiam aos interesses das classes dominantes. Então não pode ser a letra A. Letra B. Adotou-se como sistema de governo o presidencialismo, tá certo? Em que o presidente da República deveria escolher seus ministros entre os grandes cafeicultores paulistas. Aqui não necessariamente, né? Essa estrutura de exclusão, ela vai estar muito mais relacionada à estrutura de como ela exclui o povo brasileiro dessa participação do que necessariamente de uma obrigatoriedade, né, de convocação política de um certo setor social. Então não poderia ser a letra B também, né? Porque o presidente poderia convocar militares, por exemplo. Letra C. Garantisse o direito de voto aos brasileiros do sexo masculino, maiores de 21 anos, excetuando analfabetos, mendigos, soldados e religiosos sujeitos à obediência eclesiástica. Quando a gente está falando de um processo de exclusão, a gente está justamente criando um critério que vai ser o critério que vai marcar a negação da participação política desse grupo. Então a resposta, por enquanto, correta é a letra C. Vamos ver a letra D. Proclamou-se a independência entre o Estado e a Igreja, pondo fim ao regime do padroado, vigente no Império, embora fosse vetado o acesso de protestantes aos cargos públicos. Aqui, nesse caso, a gente não tem um processo de exclusão sistemático, né? A gente tem a mudança de uma relação que era exercida no campo da religião e que agora é transferida para o Estado. Então também não pode ser a letra D, o que coloca que a nossa última resposta correta é justamente a letra C, tá? Para você que assistiu até aqui, não se esqueça de comentar se você ficou com alguma dúvida em algum momento. E a gente vai trazer a parte 2 dessa aula muito em breve. Não se esqueça também de ver as outras aulas que estão disponíveis aqui na plataforma. E nos vemos numa próxima. Um beijo para você, bons estudos e até mais.